acomodar. Vamos acalmar nosso coração. Vamos começar nosso culto para Deus. Em Tiago 1:5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agredida pelo vento. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse momento. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus.
Nesse momento, vamos ter um momento de oração. A gente gosta sempre de conduzir, né, a igreja não só em louvor, mas também tem um momento de oração. E nesse momento de oração, eu quero que você lembre, né, de pessoas que ficaram em casa, pessoas que estão enfermas, pessoas que precisam de Jesus, né, para que Deus possa tocar nesses corações. Esse é o momento de súplica a Deus, esse é o momento da gente, como igreja, chegar com o nosso coração aberto diante do Pai, né, para falar aquilo que a gente, nosso coração está desejoso, né, aquilo que a gente precisa do Pai. Vamos estar orando. Deus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nós queremos, ó Deus, Pai, invocar ao Senhor, Pai, queremos clamar o Teu nome, Pai, eu tenho certeza que o Senhor escuta a voz, ó Deus, dos Teus filhos. Deus, nessa noite, Pai, eu quero orar, colocar a tua casa diante do Senhor. Cada coração que entrou aqui nessa noite, o Senhor conhece como cada coração entrou. O Senhor sabe das necessidades que trouxeram cada pessoa aqui. Coração triste, o coração angustiado, o coração, ó Deus Pai, ansioso, o coração feliz, ó Deus Pai. O Senhor conhece como está o nosso estado de espírito, Pai. Mas independentemente disso, Jesus, que o Senhor vá de encontro às necessidades dos irmãos, ó Pai. Coração triste que possa encontrar alegria no Senhor aqui nessa noite, Pai. O coração, ó Deus, Pai, ó Deus, angustiado, que possa encontrar esperança e alegria em Ti, ó Pai. Nós colocamos nessa noite a nossa vida. Nós queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar, ó Pai, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Pai, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, transforma aqueles que precisam ser transformados. Eu quero orar pelas famílias que aqui se encontram, Pai, pelos casamentos que estão aqui. Quero orar para que o Senhor possa promover tranquilidade, para que o Senhor possa promover paz, para que o Senhor possa promover saúde nessas famílias, para que o Senhor possa promover funcionalidade, para que possa haver amor, ó Deus, Pai, nesses lares. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, dizer, ó Deus, Pai, que nós não aceitamos qualquer tipo de violência, tudo que vai, ó Deus, Pai, contra os Teus princípios. Nós queremos orar para que o Teu Espírito possa tocar, ó Deus, Pai, o lar, que o Senhor possa tocar o coração do marido, que o Senhor possa tocar o coração da esposa, que o Senhor possa tocar o coração dos filhos, ó Pai, nessa noite. Pai, transforma os lares que aqui estão, ó Pai. Se porventura, Pai, existem lares aqui destruídos, pessoas, ó Deus, Pai, que olham para o seu casamento e já não vê mais jeito, que o Senhor nessa noite possa promover restauração, que o Senhor nessa noite possa promover cura, que o Senhor nessa noite possa promover vida, Pai, que possa haver esperança, esperança, ó Deus, Pai, para esses lares. Quero colocar os enfermos dessa casa diante do Senhor, Pai. Deus, quantas vezes o nosso coração se entristece tanto, porque muitas vezes somos abatidos fisicamente, somos abatidos emocionalmente, ó Deus, e ali, Deus, Pai, entramos muitas vezes numa tristeza profunda, mas Deus, que o Senhor possa promover uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, porque nós sabemos que o Senhor tem vida plena para as pessoas. Deus, que o Senhor promova a cura, a fim de que o teu nome possa ser, ó Deus, glorificado e engrandecido nesses lares. Quero orar, ó Deus, por esse bairro, orar, ó Deus, por essa cidade, orar por esse país, que o Senhor possa promover justiça nesse país. Pai, nós queremos orar contra toda a corrupção, Pai. Deus, quantas vezes o Brasil é conhecido como um país da corrupção, um país do jeitinho, um país onde as coisas são feitas malandrosamente, mas Deus, nós queremos rogar para que o Teu Espírito Santo alcance, ó Deus Pai, esse país, para que o Teu Espírito Santo alcance o nosso governo, para que o Seu Espírito Santo alcance os nossos governantes. A Tua palavra diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós queremos, ó Deus Pai, que a nossa nação, ó Deus Pai, o Senhor seja rei dessa nação, que o Senhor alcance as vidas, as pessoas, para que essas pessoas, quando estiverem lá, possam realmente representar o Teu reino, representar os Teus valores, representar os Teus princípios, Pai. Nós queremos orar assim por educação,
por justiça, por saúde, ó Deus Pai, pelos teus princípios nessa nação. Oramos, ó Deus, pelos jovens desse bairro Tancredo Neves, tantos jovens a serem alcançados, tantas pessoas que precisam do teu amor, Pai, precisam da tua palavra, precisam de Jesus Cristo. Que nessa noite, Pai, o teu Espírito possa nos usar como igreja. Nos usa, Pai, como arauto do Senhor para transmitir a tua mensagem. Ó Deus, arauto do Senhor para ser representante do teu reino, representante de Cristo, ó Deus Pai, aqui nesse bairro, que esse bairro possa conhecer, como nós dizemos, ó Deus Pai, ontem, nós aqui como um arraial do povo de Deus reunidos nessa comunidade, reunidos nessa igreja, reunidos nesse bairro, fazendo a transformação, ó Deus Pai, de acordo com aquilo que o Senhor deseja, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando a Deus. Continuar adorando ao Senhor, nesse mesmo espírito. Agora é o momento da gente dedicar as nossas ofertas e os nossos dízimos ao Senhor. Que nesse dia, quem veio preparado para trazer a sua oferta, o seu dízimo, possa fazer com alegria no coração, entendendo que Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de todas as riquezas. E o que Ele tem dado a cada um de nós é para que nós possamos administrar com temor no coração, administrar da melhor maneira possível. E que hoje, que você que veio preparado, possa trazer no altar do Senhor a sua contribuição e fazer isso com alegria no coração. Vamos ofertar? Senhor, muito obrigada, Senhor, por cada membro dessa igreja, por cada pessoa que tem contribuído para a sua obra, Jesus. Que cada recurso, Senhor, que é colocado aqui nesse gasofilácio, Senhor, possa ser administrado da melhor maneira possível, Jesus. Que as pessoas que estão aqui nessa igreja possam fazer com que esse recurso realmente chegue aonde é necessário, que a manutenção do seu templo possa ser feita, Jesus, da melhor forma, Pai, que a gente possa, com esses recursos, alcançar vidas nesse bairro, Senhor, vidas nessa cidade, Deus, a fim de que essa igreja possa ser conhecida, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos. Amém. Gostaria de chamar as nossas crianças para irem no nosso culto. Temos um? Não? Temos dois? Isso? Vou orar por vocês, podem? Jesus, muito obrigada pelas nossas crianças, Pai. Que nessa noite ali, naquele lugar delas, elas possam ser ministradas, Jesus, efetivamente, Deus. Que a cada dia, Deus, nas suas casas, aqui na igreja, elas possam realmente sentir, Deus, a sua presença, andar, Jesus, conforme o Senhor andou, Deus. E que elas possam crescer, Deus, saudáveis, espiritualmente, emocionalmente. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Antes da gente ir para a palavra, só alguns recados aí. Primeiro, agradecimento a todos que participaram da nossa festa do Arraial do Povo de Deus ontem, né? O primeiro Arraial do Crente. Creio que foi uma festividade bonita aí para o nosso Senhor, né? Um tempo de muita alegria para as pessoas que aqui estavam, aqueles que vieram também. Espero que possa ser o primeiro aí de muitos arraiais aí, né? Do povo de Deus aqui nesse bairro. Então, trazer aí a minha alegria no meu coração por esse evento, né? Que foi tão bonito aí ontem, por todos que participaram de alguma forma, né? Seja participando ou organizando, né?
o evento. Alguns rápidos recados. Quarta-feira, culto de oração, 20 horas, aqui no templo. Na sexta-feira, a gente vai ter o encontro das mulheres, às 20 horas, 7h30, 20, 17, 19, 19h30, tá. 7h30 aqui no templo. Então, 7h30 aqui no templo. Na sexta-feira, então, só reforçando, né? 7h30 as mulheres aqui no templo. E no sábado a gente vai ter a nossa primeira EBS, sábado à noite, 19 horas, e às 19h30 os adolescentes também estarão aqui, né? Então a gente vai estar aqui no templo, dando o ensino da palavra de Deus. A gente está estudando o livro de João, e ao lado aqui estarão os adolescentes, e Túlio vai arranjar algum canto aí para a gente fazer o discipulado, para aqueles que já estão fazendo o discipulado, né, que querem aí se tornar membros da igreja, tanto aqueles que querem se batizar, quanto aqueles que porventura vêm de outra denominação. O discipulado é importante para poder estar conhecendo um pouco daquilo que a gente crê, né? Então, se você também tem o desejo aqui de se tornar membro da nossa comunidade, ou de se batizar, procure depois o irmão Júlio, né? Então, aos sábados, às 19 horas, a gente vai ter essa classe de discipulado, tá? Mais uma coisinha, no domingo, daí a gente tem o nosso culto, né? O domingo vai ser culto de ceia, já no domingo que vem, né? Culto de ceia, todos estão aí convidados para a gente cear junto no próximo domingo. Tem mais algum recado? Ok. Então, aqueles que querem, com certeza. Então, só para reforçar, né? Para aqueles que de repente estão online, vão assistir depois, os membros da igreja que querem também reforçar, né, algumas doutrinas aí que nós cremos, também estão convidados aí a participar no sábado às 19 horas. Mas um convite especial que eu gostaria de fazer aqui, antes da gente ir para a palavra, que tem a ver com o serviço ou exercício dos dons na igreja. A gente tem sempre falado sobre os dons, né? Já pregamos sobre isso. A gente chegar ali em 1 Coríntios 12, a gente vai falar mais um pouquinho sobre os dons. E existem algumas áreas, toda área a gente precisa, né? Mas algumas áreas que a gente gostaria de convocar, pedir, solicitar, convidar os irmãos que querem participar, né? A primeira, a área aí do louvor e da música. A gente tem alguns irmãos que estão disponibilizando gratuitamente até o ensino de alguns instrumentos, né? Então, nos sábados aqui a gente tem o ensino do teclado, a gente tem um irmão que está ajudando aí com o violão, né? A gente tinha alguém para o vocal, por enquanto a gente não está sem. A gente tem pessoas, a gente tem tentado, né, promover, investir no nosso louvor, né? E a gente tem crescido. A gente pode ver aí desde março, já observou um crescimento, né? Graças a Deus, Deus tem promovido esse crescimento, mas também aqueles irmãos que têm o desejo, né, de participarem de alguma forma, procurem a mim, ou procure principalmente o Marcelo, que está à frente do Ministério de Louvor, né? A gente quer ver se a gente consegue fazer uma audição aqui futuramente, para ver aqueles que porventura pensam, né, que tem um dom, de repente pode fazer uma audição aí para uma voz técnica, né, falar se realmente o irmão ou a irmã está apto ou não, né, para servir no Ministério de Louvor, ou de repente até treinar junto, né? Então é uma carência nossa, e também fica para aqueles que têm o desejo, né? Às vezes a gente não convida, pode ser que alguém tenha o desejo de aprender algum instrumento ou de participar do louvor, né? Mas como não há o convite oficial, às vezes não chega a pessoa. Então, se você sente que você tem esse chamado ou gostaria, né, de participar, essa é uma área que a gente está precisando. Só procure a mim ou procure o Marcelo. Da mesma forma, a área da comunicação. A gente está sempre numa correria, hein, tentando
sempre gravar o culto, passar os slides, às vezes sai, às vezes não sai, né? Porque é uma área que a gente está com carência. Então, se você tem o desejo também de servir, né? Tem um pouquinho de noção aí de computador e gostaria de ajudar nessa área, também é uma área que a gente está precisando. Então, fica o convite aí para aqueles que querem exercer. A gente tem local aqui na igreja, tem ministérios, né? Então, fica aí aberto o convite para cada irmão. Amém? Vamos para a nossa mensagem. A gente está uma série de mensagens, né? 1 Coríntios. Na semana passada, a gente conversou sobre o capítulo 8 de 1 Coríntios, onde Paulo começa a tratar do assunto de carne sacrificada a ídolos. E ali, então, possivelmente um questionamento que foi feito para o apóstolo Paulo. E Paulo fala de duas realidades, mas principalmente se direcionando àqueles que ele considerava que tinham uma consciência forte em Deus. Direcionando a essas pessoas que, embora eles tivessem o conhecimento de que comer comida sacrificada a ídolos nada era, porque esses ídolos não eram deuses, não eram nada, eles deveriam julgar o próprio direito e o conhecimento que eles tinham a partir do amor, né? Então, o conhecimento deveria ser julgado a partir do amor, e o amor seria o critério para poder se julgar. Aqui no capítulo, e essa temática, na verdade, ela vai se estender no capítulo 8, capítulo 9 e no capítulo 10. Né? A quarta parte dessa carta de 1 Coríntios, onde Paulo agora trata desse assunto de comida sacrificada a ídolos. Capítulo 8, 9 e 10. Capítulo 9, que nós iremos começar nessa noite e terminar próxima semana, semana de ceia, fala acerca do exemplo pessoal do apóstolo Paulo, acerca do uso da sua própria liberdade e do seu próprio direito. Se ele começa no capítulo 8, né, evocando e chamando a mente desses cristãos fortes e fracos, o exemplo de Cristo, né, que deu a vida pelo próximo, também nós deveríamos abrir mão do nosso direito, a fim de que o outro, né, com base no amor, aqui agora Paulo começa a utilizar o próprio exemplo como exemplo de abnegação de direitos, né? Então, eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1 a 14. Depois dessa leitura, a gente vai estar conversando um pouquinho. 1 Coríntios 9, 1 a 14, diz assim: será que eu não sou homem livre, um homem livre? Não sou apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às custas próprias? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem que apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade também que a lei diz isso? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com os bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e quem colhe deve fazer na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, será muito recolhermos bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos em maior medida. Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo para o evangelho de Cristo. Vocês não sabem
que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar, assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor fale as nossas vidas por meio da tua palavra como igreja de Deus. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No trecho anterior, então, o apóstolo Paulo trata da abnegação do direito que provém do conhecimento, a fim de que o irmão na fé não seja destruído na sua fé. Paulo inicia, então, o tema de comida sacrificada a ídolos no capítulo 8 e vai com essa temática até o fim do capítulo 10, onde ele irá responder 3 perguntas ali no capítulo 10. De certa forma, o capítulo 9 é uma continuação do capítulo 8 e uma prévia do assunto que ele irá tratar no capítulo 10. Nesse capítulo, capítulo 9, Paulo faz uso do exemplo pessoal para provar o seguinte: o amor é superior ao direito recebido e à autoridade recebida pelo conhecimento. Ou seja, praticamente a mesma tese que a gente viu na semana que vem. A grande questão, semana passada, a grande questão é que Paulo agora utiliza do próprio exemplo, da própria vida, o quanto ele tinha liberdade e o direito de fazer uso de algumas questões e prerrogativas que o seu apostolado dava a ele. No entanto, ele não utiliza desse direito a fim de que esse direito não se torne um obstáculo para outras pessoas para a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o direito e a liberdade do apóstolo Paulo é regulada por uma palavra: o Evangelho. E é isso que a gente vai ver nesse capítulo 9. O direito que temos e a autoridade que recebemos de Jesus e o conhecimento que possuímos deve ser regulado. A gente viu na semana passada pelo amor ao próximo, e agora nós iremos ver que isso deve ser regulado também pela causa do Evangelho. É como se Paulo gritasse tudo pelo Evangelho. Paulo começa no capítulo 9, versículo 1, dizendo: será que não sou homem livre? 4 perguntas retóricas. Não sou homem livre, não sou apóstolo, não vi o Senhor, o Jesus nosso Senhor. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo começa com essas perguntas que se espera uma resposta negativa em todas elas, né? Será que, ou afirmativa em todas elas, será que não sou um homem livre? De fato, Paulo era um homem livre. Não sou apóstolo? De fato, Paulo era apóstolo. Será que Paulo não viu o Senhor? De fato, Paulo viu o Senhor. Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho? De fato, aquela igreja era fruto do trabalho de Paulo, como está narrado lá em Atos 18. Paulo, por meio do seu apostolado, deseja demonstrar a sua liberdade, a sua autoridade e o seu fruto naquela igreja. O apostolado do Paulo dava o direito, a autoridade e a liberdade para que Paulo pudesse agir para com aquela igreja. Paulo retoma ou inicia o seu argumento, retomando a ideia justamente da liberdade. Versículo 13 do capítulo 8, nós vemos Paulo falando então que se a carne faz com que o meu irmão fosse escandalizado, então eu deixo de comer carne. E aí ele começa no versículo 1 dizendo: será que não sou de fato livre? Livre tanto para comer a carne, como para não comer a carne. Aquele que tinha o conhecimento, o homem da consciência forte, que Paulo diz lá no capítulo 8, né, que tinha o conhecimento de que comer comida sacrificada a ídolos nada era, porque esses ídolos nada eram de fato. Esse homem sim tinha a liberdade em Cristo Jesus para comer ou
para não comer. Agora Paulo vai começar a argumentar o que se deve então fazer com essa liberdade. Uma vez que a liberdade, o conhecimento, o dava liberdade para escolher, agora ele precisava tomar uma decisão. E essa decisão seria tomada simplesmente pelo fato do conhecimento ou do direito que uma pessoa possui? Não. Paulo vai argumentar que a decisão deveria ser tomada pelo amor ao próximo e por aquilo que irá causar ao evangelho um reconhecimento, ou não é uma pedra de tropeço para o evangelho. Tanto o seu direito quanto a sua liberdade estão a serviço de algo, que é o próprio evangelho de Cristo. O tema do apostolado e dos direitos vão direcionar agora todo o restante da argumentação do capítulo aqui de Paulo. O termo apóstolo, ele tem diversos usos no Novo Testamento, Paulo faz essa pergunta: não sou de fato livre no Senhor? E a resposta é, de fato, Paulo é livre. Ou seja, ele poderia escolher tanto comer carne quanto não comer carne, que é o que está precedendo aqui o que ele está dizendo. Então, Paulo ele utiliza primeiro uma ligação do que está acontecendo, de fato eu poderia comer carne ou não, e agora ele vai retomar ou anunciar um novo assunto que é do seu apostolado. Não sou de fato apóstolo, e isso fica melhor compreendido quando a gente tem a concepção de que a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi escrita nessas divisões de capítulo e versículo que a gente tem. Isso é uma construção posterior das sociedades bíblicas, que colocaram, então, para facilitar a leitura e a memorização. Então, Paulo está retomando o capítulo 8, 9 e 10 no mesmo assunto. Então, Paulo está dizendo: de fato eu não sou livre para comer essa carne sacrificada a ídolos? Eu sou, mas eu não sou apóstolo também entre vocês? Sou apóstolo. E apóstolo em que sentido? O apóstolo aqui, o termo apóstolo quer dizer simplesmente aquele que é enviado. Apóstolon. E na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai ver algumas vezes esse termo sendo utilizado como aqueles que são enviados para fazer alguma coisa. No entanto, Paulo, diversas vezes, vai utilizar o termo apóstolo de uma maneira um pouco mais profunda. Paulo se inclui entre os apóstolos de Cristo. Ele diz lá em Efésios 3:8 e 1 Coríntios 15:9, que ele era o menor dos apóstolos, ou ele se considerava o menor dos apóstolos. E aqui, a característica que ele define como alguém que é apóstolo é alguém que viu o Senhor. É o que ele continua dizendo, de fato, eu não vi o Senhor. E Paulo tem essa revelação do Cristo ressurreto, tem um encontro com Cristo ressurreto quando ele está a caminho de Damasco. Então, lá em Atos 9, narra essa cena. Paulo se encontra com o Senhor, e ali ele tem um encontro com Cristo. E a partir dali, então, ele se coloca como um apóstolo, alguém que teve a revelação de Jesus, viu o Cristo ressurreto e agora é enviado aos gentios para proclamar as boas novas. E ele também termina a argumentação dizendo: será que vocês não são o fruto do meu apostolado? E aí ele vai argumentar no versículo 2 que se qualquer igreja não reconhecesse ele como apóstolo, aquela igreja deveria reconhecer, porque ali ele passou 1 ano e meio anunciando o evangelho e fazendo a fundação do evangelho ali na cidade de Corinto. Então, 1 Coríntios 9:2, Paulo diz: se não sou apóstolo para outras pessoas, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado. Esse direito é ainda maior para com essa igreja de Corinto, uma vez que a igreja de Corinto é fruto direto do trabalho do apóstolo Paulo. Então, por diversas vezes em suas cartas, Paulo vai fazer uma espécie de apologia, de defesa ao seu ministério. Essa defesa se faz presente principalmente numa igreja em que parte dessa igreja não reconhece a autoridade paulina ou o ministério paulino sobre essa igreja. Já viu isso lá nos capítulos 1 a 4, lembra? Que um diz: eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo,
eu sou de Cefas. Então, esses partidos que existiam na igreja faziam com que alguns não reconhecessem o ministério paulino ou o apostolado paulino. Então, Paulo agora, ele começa a fazer uma espécie de defesa do seu ministério para essa igreja, né? Ele diz assim, olha, se tem alguma igreja que precisa reconhecer o meu apostolado, são vocês, porque vocês são fruto direto do meu trabalho, né? Semana após semana, trabalhando com vocês, aí pregando nas sinagogas, pregando entre os judeus, pregando aí durante um ano e meio, fazendo com que o evangelho fosse promovido aí. Paulo chama essa igreja, então, como selo do seu trabalho. O selo nada mais era do que o atestado de validade, o atestado legal de algo. Era como se a igreja de Corinto fosse a própria validação do ministério paulino. E Paulo começa, então, agora, versículo 3, a fazer uma defesa do seu apostolado. Ele diz, a minha defesa diante daqueles que me questionam é essa. Então, claramente, Paulo evoca aqui uma apologia, uma defesa perante aqueles que o acusam, que o criticam, que o fazem questionamento no seu ministério. E é interessante a gente ver isso do ministério paulino, porque uma igreja que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, tinha entre aquelas pessoas que questionavam, criticavam e não acreditavam no ministério de Paulo. Isso nos ensina que qualquer ministério está suscetível e irá enfrentar oposições e críticas ao ministério. Isso acontece com Davi. O próprio filho de Davi, Absalão, se levanta contra ele. Isso acontece com Moisés. Moisés também, você tem lá o povo direto se levantando contra Moisés. O próprio Jesus, fariseus, saduceus, toda a religião ali do judaísmo, não acredita em Jesus. Os próprios irmãos de Jesus, a gente está estudando isso em João, eles duvidam do ministério de Jesus. O apóstolo Paulo, ele tem críticas ao seu ministério, à sua presença, à sua fala, ao seu apostolado. Sabe, o que isso nos ensina é que qualquer igreja, qualquer ministério, ele vai ser criticado. Independentemente do trabalho que se é feito, as críticas vão vir, a oposição vai vir, as pessoas que vão falar mal vão vir. Talvez os que são menos criticados são aqueles que têm uma capacidade política ou de ser politicamente correto com todos, querendo agradar a todos. Mas aqueles que querem agradar simplesmente o evangelho, querem viver o evangelho, muitas vezes vão enfrentar críticas no seu ministério. Com certeza, aqueles que já estão aqui nessa igreja há mais tempo, dos diversos pastores que enfrentaram aqui, vocês puderam observar esse movimento acontecendo. Pessoas que amavam o pastor e pessoas que criticavam o pastor. E aí troca o pastor, outras pessoas vão amar aquele pastor, outras pessoas vão criticar. O que isso nos ensina é, primeiro, que a gente é descartável. Eu, enquanto pastor, sou descartável. Vai vir outra pessoa, vai substituir, vai fazer melhor, vai fazer talvez pior. Mas o mais importante aqui não é a pessoa, mas o evangelho de Cristo continuar. Apesar das críticas, apesar dos questionamentos, sabe, não são as críticas ou os questionamentos que devem parar a atuação ministerial da igreja. A gente deve fazer uma autoanálise, um autoexame, se aquilo que a gente está fazendo está pautado naquilo que as Escrituras dizem, no amor e no Evangelho. É o Evangelho de Deus que está sendo proclamado, é o amor de Deus que está sendo demonstrado. Se esses critérios eles estão sendo obedecidos, ainda que exista pessoas que vão fazer críticas, o nosso trabalho não é fazer com que todas as pessoas estejam felizes. O trabalho da igreja é fazer com que o evangelho progrida. Com que o evangelho progrida. Sabe? Então Paulo aqui, ele demonstra que todo ministério de fato, ele vai ter os seus opositores.
E Paulo quer fazer aqui uma espécie de apologia, e Paulo vai utilizar até como uma espécie de um argumento provocativo. Ele vai usar de uma certa ironia para falar dos direitos que ele tem como apóstolo, né? E ele começa no versículo 4 falar sobre essas questões do direito, né? Então ele fala, será que eu não sou apóstolo? Né? Versículo 3 ele começa, então a minha defesa é essa. Qual é a defesa de Paulo? E Paulo começa a falar sobre direito. Ele fala, será que não temos o direito de comer e de beber? A linguagem que Paulo utiliza aqui é de exousia, direito de fazer algo, autoridade de fazer algo. Paulo está falando que a alimentação é um direito daquele que serve a Deus, ou do ministro do evangelho. É um direito no sustento que a igreja deveria dar para esse ministro, né? E também ele tem o direito de comer o que quiser, né? Eu acho que as duas interpretações são possíveis. Ou que ele está falando que eu tenho o direito, como apóstolo, de ser sustentado pela igreja e me alimentar, ou que eu tenho o direito de comer aquilo que eu desejo, né? Não passar por nenhuma restrição alimentar, fazendo aqui uma alusão ao que está sendo tratado das comidas sacrificadas a ídolos no capítulo anterior. Então percebe que Paulo aqui, como apóstolo, ele faz a um direito, uma referência a um direito que ele tem de fato. Para aquele que vive do evangelho, esse é um direito de fato. O seu exemplo aqui de renúncia não serve para descredibilizar o princípio do sustento, né? Então a gente vai ver que o argumento de Paulo, agora versículo 4, 5 e 6, ele vai falar de vários direitos que os apóstolos têm, né? E ele como apóstolo, que ele teria como apóstolo. Versículo 7 até o versículo 11, né? Paulo vai começar a usar tanto do bom senso, da lógica e das escrituras para apoiar esse direito que ele tem. Ele fala, ó, de fato, será que eu não tenho esse direito? E aí ele vai usar alguns exemplos do porquê ele teria esse direito. E aí no versículo 12 ele vai falar, mas eu escolhi abrir mão de todos esses direitos a fim de que o evangelho fosse proclamado. Então, duas verdades é que elas precisam estar na nossa mente, né? Primeiro, o fato de que o ministro do evangelho ele tem o direito. E segundo, o fato de, contextualmente, Paulo entendeu que no seu ministério, abrir mão do direito seria algo para a progressão do evangelho para a igreja de Corinto, né? Então, são duas verdades distintas, né? Aqui, Paulo não está negando o direito daquele que vive do evangelho e não está colocando como regra abrir mão de tudo ou do sustento, né? Pelo contrário, Paulo vai até utilizar lá em Timóteo 5, falar que o trabalhador ele tem direito do seu trabalho, né? E de fato, não é porque alguns fazem mau uso de um direito que esse direito deveria ser negado, né? E ele continua no versículo 5 dizendo, será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, irmãos e Cefas? Ainda na linguagem dos seus direitos, Paulo cita aqui o sustento não só pessoal, mas o sustento familiar, né? Ele está falando, ó, de fato, eu teria até o direito de que, se casado fosse, né, eu levar até a minha esposa para o ministério e ser sustentado, ela fosse sustentada pelo ministério, né? Assim como alguns entre vocês fazem, e aí ele cita até o próprio Cefas, né, Pedro. É interessante que Paulo está citando direto Cefas, é como se ele estivesse dando uma direta para aqueles que são do partido de Cefas, né? Que estão questionando a sua autoridade apostólica. Vocês estão questionando a minha autoridade apostólica, né? Mas eu teria o direito de receber o sustento. Pedro tem esse direito, ele recebe o sustento, até a sua esposa é sustentada por vocês, e vocês não falam nada. Está meio que jogando na cara daquelas pessoas, né? Dando uma indireta sobre esse direito que ele teria. E aí ele continua no versículo 6 dizendo, ou será que somente Barnabé e eu temos que trabalhar para o evangelho? Então ele começa falando do direito de comer, da alimentação dele. Depois ele fala do direito de, inclusive, levar a própria família, e a família ser sustentada por aquele ministério. E agora ele fala do direito de não trabalhar e viver integralmente do evangelho.
E é só lembrar, na estadia de Paulo, Atos 18:3, Paulo exerce o seu ofício, né, a sua profissão de fazedor de tendas. Que na época, né, no contexto judaico, a profissão do homem, ela vinha diretamente relacionada pelo ofício que o pai exercia, né? Então, possivelmente, o pai de Paulo tinha lá uma tendaria, né, tendaria do pai do Paulo, onde o Paulo aprende esse ofício, e na igreja de Corinto, Paulo precisa trabalhar integralmente ali no seu sustento, né, e fazer paralelamente o exercício do ministério. O questionamento paulino é justamente sobre a legitimidade de um trabalhador de receber o sustento pelo seu trabalho. É isso que ele está colocando em xeque aqui da igreja. Né? Eu sou apóstolo, né, e vocês são fruto do meu apostolado. E como apóstolo, eu deveria ter alguns direitos. Né? Ele começa a enumerar os direitos que ele deveria ter. Né? Eu deveria comer e beber à custa de vocês. Eu deveria ter o direito não só de comer e de beber, mas ter o direito de levar minha esposa comigo e de também não trabalhar e ministrar integralmente o evangelho. Então, Paulo começa a argumentar sobre esse princípio, né? E na nossa cultura, às vezes, há muito murmurinho, burburinho, má compreensão sobre esse princípio, né? Porque, de fato, de um lado, existem aqueles que acreditam que o ministro ou o pregador, ele deve abrir mão de tudo, fazer com uma espécie de voto de pobreza e abrir mão de qualquer luxo que o ministério possa trazer. As pessoas que defendem isso até citam um texto bíblico, dizendo, de graça vocês receberam, de graça vocês têm que dar, né? E aí Paulo vai evocar outro princípio para justamente combater essa ideia. Mas, de um outro lado, a gente tem a má compreensão de outras pessoas que fazem do evangelho fonte de lucro e fonte de enriquecimento. Se de um lado a gente tem a compreensão, má compreensão daqueles que entendem que o ministro ele deve fazer um voto de pobreza, né? Não pode ter nada, não pode ter luxo nenhum, do outro lado você tem tanto pessoas quanto ministros, né, que fazem do evangelho fonte de enriquecimento, né, ou de uma riqueza tão grande, né, onde a vida dele não faz jus com a condição que ele escolheu, que é abrir mão, né, da própria vida por conta de Cristo. E aqui a gente vai ver justamente que o mau uso do princípio não deve excluir a realidade de um princípio. Qual é o princípio que Paulo está trazendo aqui? O trabalhador, ele deve ser digno do evangelho. Mas contextualmente, se o uso desse direito fazer com que o evangelho seja obstáculo na igreja, então o trabalhador deve abrir mão desse direito a fim de que o evangelho progrida. Porque o mais importante não é o trabalhador, o mais importante é o evangelho de Deus. Então a gente tem dois princípios. E a gente tem muitas comunidades aí, onde, de um lado, você tem pastores que não conseguem dar conta de pastorear propriamente e efetivamente uma igreja, porque tem um trabalho, às vezes, fora, e não consegue, aí, às vezes, preparar uma mensagem de forma adequada, um estudo, ter tempo de visitação, exercer a sua espiritualidade. Se o pastor não tem tempo de fazer isso, porque ele tem um trabalho fora da igreja que o exige muito tempo, né? Como que esse pastor pode edificar a sua igreja? E aí, não à toa, muitas igrejas experimentam um púlpito fraco, um ensino fraco, um pastor que não visita, um pastor que não consegue viver integralmente, né? Graças a Deus, né? Lá no meu trabalho eu também sou pastor, então eu tenho a possibilidade lá do meu trabalho, às vezes, preparar mensagem, fazer visita, ligar, né? Então acaba que os dois ofícios que eu tenho, né, eles se interligam. Eu sou pastor lá na base aérea e sou pastor aqui. Mas essa não é a realidade de todos os pastores. Tem muitos pastores, às vezes, que precisam trabalhar fora para se sustentar, porque a igreja local não tem condição de pagar um pastor. E aí, às vezes, a igreja ela cobra do pastor para que o pastor faça 1000 maravilhas, um milagre naquela igreja, mas o pastor não tem o tempo, né, e os recursos necessários para fazer aquilo. Isso é um lado. Então, a resultação disso é o quê? O resultado disso é a limitação do evangelho. O evangelho é limitado
porque o pastor não tem os recursos e o tempo necessário para o exercício do seu ministério. Do outro lado, você tem pastores que são sustentados integralmente por suas comunidades, mas que não fazem o uso adequado do seu recurso e do seu tempo. Pastores até que têm o recurso, recebem recurso financeiro, podem viver integralmente, mas eles não se esmeram na oração, na palavra de Deus, no cuidado pastoral, na visitação, e gastam o seu tempo e os seus recursos de forma irresponsável perante a igreja. E de novo, né, o resultado disso é uma igreja e um evangelho que sofre, porque o evangelho é limitado pela má atuação ou pela má gestão dos recursos e tempo pessoal desse pastor, né? Às vezes pastores que se envolvem, têm o tempo integral, mas se envolvem com tantas coisas, menos com o evangelho, né? Menos com o evangelho. Então aqui a gente pode entender críticas para os dois lados, né? Tanto para aqueles que não têm um recurso e aí não conseguem exercer, quanto aqueles que têm e fazem mau uso desse recurso. De igual forma, né, aqueles que entendem que o evangelho é como se fosse um voto de pobreza, ninguém pode ter o luxo, isso é uma compreensão errada, mas também aqueles que entendem que o evangelho deve ser uma fonte de enriquecimento de rico, e exploram a fé, muitas vezes, dos fiéis, fazendo com que o pastor tenha uma vida de luxo, enquanto os fiéis, né, muitas vezes mendigam até o próprio pão, né? E aí a crítica que a gente tem que ouvir é a crítica do profetismo do Antigo Testamento, né? Lá a gente gosta de ler Malaquias, né? Malaquias lá diz o seguinte: vocês cuidam das suas casas, sacerdotes, vocês fazem das suas casas grandes mansões, mas estão deixando de cuidar da minha casa, do meu local sagrado, né? Isso é uma crítica para muitos pastores que fazem, né, do evangelho uma teologia aí da prosperidade. E aí Paulo continua agora, a partir do versículo 7, trazendo alguns exemplos do senso comum e das escrituras que o legitimizam como apóstolo e legitimizam o seu direito. Paulo, então, ele utiliza 3 exemplos aqui: o do soldado, o do agricultor e o do pastor de rebanhos. E ele vai dizer assim no versículo 7, quem é que vai à guerra por custas próprias? Quem que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem que apacenta um rebanho e não se alimenta do seu leite? Então, Paulo utiliza aqui a linguagem do imaginário comum do primeiro século. Boa parte do sustento desse mundo greco-romano vinha justamente da guerra, da agricultura e do cuidado de rebanho, né? Na guerra, os soldados são financiados. Imagine a cena de um soldado hoje, um recruta, ele sendo recrutado para o seu serviço obrigatório, e ele chega lá no quartel, aqui a gente tem muitos quartéis, né? Ele chega no quartel para servir, e aí o oficial fala para ele: para o seu recrutamento, você vai precisar trazer a sua alimentação, a sua roupa, comprar o seu armamento, né? E você não vai receber nada por isso, né? Isso é um absurdo, né? A gente pensar isso. O soldado, ele representa a sua nação, representa o seu povo, e por isso ele é sustentado para aquilo que ele faz. Ele recebe o alimento, ele recebe a sua farda, ele recebe o seu soldo, ele recebe o armamento para tirar o seu serviço, né? Então, Paulo começa a utilizar essa linguagem que está no imaginário dele, né? O soldado que vai para a guerra, ele recebe tudo. Assim também o agricultor, tanto aquele que é dono da vinha, quanto aquele que trabalha para a vinha, ele espera ser recompensado pelo seu trabalho, né? Ou experimentar daquela vinha, ou receber um dinheiro que vai o sustentar. E aquele que cuida do rebanho, o pastor aqui, ele também é sustentado pelo seu rebanho, né? E aqui ele usa a linguagem do leite que esse pastor ele toma. É interessante que as 3 figuras que ele utiliza aqui são também figuras de um pastor, né? Pastor que luta contra o mal, cuida da plantação de igrejas, né, agricultura, e do cuidado de rebanho, né? Então aqui a gente pode entender até como uma analogia ao ministério do apóstolo mesmo, né? O apóstolo, assim como o soldado, né, ele entra em batalha, o apóstolo ele precisa entrar em batalha também pelo seu povo. Assim como o agricultor cuida de uma vinha e planta, o apóstolo planta 9 igrejas. Assim como o pastor cuida do seu rebanho, o apóstolo precisa cuidar do seu rebanho, né? E agora,
ele começa a citar as Escrituras, né? Ele deu o exemplo do bom senso e agora ele vai dar o exemplo das Escrituras. Será que eu digo isso apenas como homem? Será que eu estou dizendo, então, apenas o senso comum? Ele vai falar, não, a lei também não diz isso? E aí ele vai citar Deuteronômio 25:4, que ele diz assim, porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi enquanto pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com os bois? Então, lá em Deuteronômio 25:4, existe uma lei que estabelece o cuidado do animal quando ele está pisando o trigo, né? Então, no mundo antigo, havia muitos donos de bois lá que faziam os seus bois andar em círculo, pisando no trigo, e aí esse trigo ele ia para uma espécie de vala, né? Ele separava ali, eu não entendo muito o processo, mas separava, e aquilo que entrava na vala era o que poderia ser aproveitado. Mas ao pisotear, muito desse trigo ia para fora da vala. E aí o que acontecia? O boi ia lá e comia desse trigo que caía fora da vala. E aí alguns pastores, alguns cuidadores de bois, donos de bois mais graciosos, faziam o quê? Colocavam uma mordaça na boca do boi, para que o boi não se alimentasse daquele trigo que caísse fora do trilho. E aí a lei de Moisés, Deuteronômio 25:4, proíbe essa ação, né? Dizendo então que é uma espécie de lei de proteção animal, né? Lá no Antigo Testamento que a gente tem, né? E aí Paulo ele cita o boi para dizer que até o boi, quando ele está trabalhando, pisando trigo, ele é digno do seu trabalho, porque ele come do trigo que cai fora da vala, né? E a lei proíbe que se coloque uma mordaça ou algo que amarre a boca desse boi, né? Ou seja, ele deve usufruir do seu trabalho. É o que ele diz lá em 1 Timóteo 5:18, né? Pois as Escrituras também diz, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu trabalho. E agora ele começa a utilizar a linguagem da reciprocidade e do templo, e cita também Jesus para poder falar sobre esse princípio, né, de que o trabalhador é digno do seu trabalho, né? E aí ele, no versículo 10, ele diz, certamente não é isso, será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? E ele responde, certamente, Deus está falando por nossa causa, né? Se Deus cuidou lá do boi, estabeleceu uma lei para que o boi trabalhasse e tivesse o seu fruto do trabalho, imagina se Deus não cuidaria do seu povo. Imagina se Deus não cuidaria daqueles que foram encarregados de anunciar a palavra de Deus, e se esses também não seriam dignos de receber o próprio salário. E ele diz, né, por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazer na esperança, e quem colhe também faz na esperança. Assim o trabalhador que trabalha também trabalha na esperança de ser sustentado pelo seu próprio trabalho ou por aquilo que faz. Versículo 11, Paulo então diz, se nós semeamos, então coisas espirituais, será muito recolher de vocês bênçãos materiais. Interessante que lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, Paulo vai falar para essa igreja, né, que é uma igreja de generosidade. Então parece que a realidade muda um pouquinho lá para a segunda carta. Uma igreja que é convidada a ofertar, né? A gente até lê às vezes o texto de 2 Coríntios 8 e 9 para falar de oferta, né? Da oferta de coração, contribui com alegria, né? A gente coloca ali, né? Isso está lá na segunda carta de Coríntios. Aqui na primeira carta, Paulo começa a utilizar desse argumento, né? De que ele, quando esteve na igreja de Corinto, ele precisou trabalhar para poder fazer e não utilizou do seu direito, né? Aqui ele utiliza o argumento da reciprocidade, né? Pelo fato de eu ministrar a vocês coisas espirituais, será que não deveria receber também bênçãos materiais? Né? E esse princípio a gente vai ver que agora Paulo legitimiza tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o que ele vai dizer aqui, né? Versículo 12, ele diz o seguinte, se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida. Entretanto, não fazemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho. Versículo 12 é o clímax aqui do capítulo, né, todo. E talvez o clímax até do próprio trecho do capítulo 8 ao capítulo 10.
Então, Paulo, embora ele defenda o seu direito, ou o direito do apóstolo ter o seu direito, ele compreende que a liberdade, lembra que ele começa com a seguinte pergunta: será que eu não sou livre? Ele compreende que a sua liberdade também o dá o direito de não usar esse direito. Então é uma coisa interessante, né? Paulo, ele tanto defende o direito do apóstolo de ter o seu direito, mas ele entende pela sua liberdade de que ele não quer utilizar aquele direito para não ser tropeço para aquela comunidade. E é isso, numa sociedade extremamente individualista que a gente vive, defender o direito do outro é quase que uma infâmia, né? É algo desesperador para a gente. Porque antes de qualquer coisa, a gente quer defender o nosso direito, o meu direito, o direito que eu tenho. E aí Paulo, ele cita o exemplo pessoal para defender o direito que é do outro e abre mão do seu próprio direito. É uma coisa meio doida da gente compreender o que o evangelho faz. Né? O evangelho faz que muitas vezes eu defenda o direito do outro, mesmo não fazendo uso desse direito. E aí, às vezes a gente tem algumas brigas meio partidárias, né? E aí não estou falando só de política não, tá? Mas brigas partidárias onde a gente só defende aquilo que nos faz bem, né? Aquilo que vai ser para o benefício pessoal. Né? E a gente, como comunidade de fé, não deveria ter essa mentalidade. Deveria ter a mentalidade de olhar para o direito, não só o meu direito, mas o direito do outro. Porque o outro também tem o direito de fazer. Né? E comprar essa briga do direito do outro, porque o amor do outro faz com que eu lute pelo direito do outro. O amor ao outro faz com que eu lute por esse algo que esse outro deseja. A partir desse verso, né, e aqui na semana vai tratar melhor disso, Paulo vai falar justamente disso, que ele não quis, ele preferiu não fazer o uso desse direito que ele tinha, porque ele suportou tudo a fim de que não criasse nenhum obstáculo. E tudo isso fez a fim de que Cristo pudesse ser glorificado, ou a fim de que a glória de Cristo não fosse perdida. A obrigação para Paulo, o evangelho para Paulo, é visto como obrigação e não como possibilidade, não como algo que eu faço quando eu quero. O evangelho, ela é obrigação para aqueles que creem em Jesus. E aí o direito, e aí a liberdade, e aí a autoridade deve ser cerceada, sim, em prol do evangelho, em prol do amor ao outro, em prol do outro, né? E Paulo vai argumentar isso no capítulo 10, dizendo o seguinte, que nós não devemos buscar o interesse próprio, mas o interesse do outro. Paulo diz o seguinte, né? Que o maior de todos é aquele que serve. Jesus diz isso. Jesus disse, né? O maior de todos é aquele que serve. Essa é uma verdade do reino de Deus. Né? A verdade da cultura é o seguinte, é o eu acima do outro. É o meu bem-estar acima do bem-estar do outro. É a minha conta financeira acima da conta do outro. Eu ter comida, nem que o outro passe fome. Sabe, isso é a cultura, isso é o individualismo. Isso é o que muitas vezes a gente vê pregado aí fora. No entanto, a mensagem do evangelho é o contrário. O outro deve se beneficiar pelo direito que eu tenho. É o outro acima de mim. A lei da hospitalidade no mundo judaico, para eles, isso era muito claro. Porque o hóspede no mundo judaico, ele tinha um direito muito grande. A gente vê as histórias no Antigo Testamento, e algumas até que nos encabulam, né? Do quanto muitas vezes o dono da casa protegia o hóspede e não protegia o filho, a filha, outras pessoas da casa. Mas porque na lei da hospitalidade, aqui o hóspede, ele deveria ser melhor tratado do que até os próprios filhos. Porque o hóspede representava a própria presença de Deus na casa daquela pessoa. Lembra como os anjos são hospedados lá por Abraão? Então, essa ideia da hospitalidade, a Bíblia, ela trabalha muito essa ideia da hospitalidade, do outro, né? E isso é uma verdade que a gente tem que aprender. Na minha casa, o mais importante não é o eu, é o outro. Eu estou a serviço do outro.
Sabe, o evangelho tem a ver com o outro. Quem senta no trono da nossa existência é Deus. E o Deus nos dá graça para repartir para o outro. Sabe, e eu acho que isso é uma verdade tão profunda, né, que a gente precisa aprender, porque a todo momento a nossa cultura está gritando que é sobre nós, que é sobre a minha vida profissional, que é sobre a minha vida financeira, que é sobre a minha relação. E o evangelho está gritando, não, é sobre o outro, é sobre o evangelho, não é sobre você. É sobre a história que Deus tem para fazer no seu mundo. E aí ele termina no versículo 13 e 14, trazendo tanto a ideia do Antigo Testamento do sacerdote, e depois, no versículo 14, trazendo a ordenança de Jesus. Ele diz, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados, alimento do próprio templo, e que o servem ao altar, participam do que é oferecido sobre o altar. Isso está lá em Deuteronômio 18, né? Previa que tanto o sacerdote quanto o levita fosse sustentado pelas outras tribos. Então eles não ganhariam herança nenhuma, mas em contrapartida eles seriam sustentados por todas as outras tribos, né? Os sacerdotes e os levitas. E a gente tem também em Mateus 10:10 e Lucas 10:7, a ordenança de Jesus, que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho, né? E a ordenança é o seguinte, tem gente que usa isso de forma errada, né? Vai lá pregar o evangelho, não leve não leve nada, não leve 2 sandálias, não leve roupa, não leve comida, não leve nada, né? Aí tem muita gente que entende o seguinte, ó, o cara que prega o evangelho, ele deve ir com a cara e com a coragem para frente. É isso que Jesus está ordenando. Vai com a cara e com a coragem, Deus vai prover, né? Não, o Paulo está utilizando esse texto para dizer o seguinte, né? Não se preocupe com a sua provisão. Não se preocupe, porque essa provisão é direito do evangelho. Então você vai e Deus vai realmente te sustentar, mas ele vai usar pessoas para te sustentar. Ou seja, Paulo utiliza o texto que muitas vezes a gente compreende como o texto de graça dar e de graça receber, para falar o contrário, que o trabalhador é digno do seu salário. Por isso, quando ele vai, não leva nada, ele vai receber oferta, ele vai ser abençoado. Por quê? Porque ele é digno do seu salário, né? Então é o que o Paulo está utilizando aqui. Então, quais são alguns fundamentos aqui que Paulo coloca sobre essa realidade? Então, a gente vê aqui capítulo 9, até o final, no versículo 27, acho que vai até o versículo 27 esse texto. 27? 14, 14, 23. Vai até o versículo 23. 27 mesmo? Estou falando certo. Tá. Versículo 27, Paulo vai depois começar a tratar, continuar essa temática, né? Do quanto ele muitas vezes esmurra o próprio corpo a fim de que o evangelho possa progredir, né? Se agora ele fala do direito dele, agora ele vai enfocar no evangelho, né? Esse evangelho que precisa crescer e o apóstolo que precisa muitas vezes abrir mão por conta do evangelho, e a gente vai ver isso na semana que vem, né? Mas nessa semana a gente tem alguns fundamentos que Paulo utiliza aqui para falar da defesa do seu apostolado e da sua liberdade, né? Paulo começa com o seguinte argumento, e eu finalizo, né, só citando aqui os argumentos paulinos. Paulo começa com o seguinte argumento: somos livres dentro do direito que temos, dentro da consciência forte que temos. E essa passagem, eu penso que Paulo está falando expressivamente, né? Expressivamente, agora fugiu como fala essa palavra. Isso aí, vou falar especificadamente, faz de conta que é isso aí, tá? Especificadamente, para aqueles que são fortes, eu tenho uma consciência forte, né? Ele cita isso no capítulo 8. Não fala aqueles que são fortes, que não tem problema comer comida a ídolos, né? Mas ele fala, olha, a sua consciência tem que estar sendo julgada pelo amor ao próximo, né? E não deve fazer com que o outro se perca, né? Então, eu acho que Paulo está falando a mesma coisa aqui. Eu tinha esse direito, né? Então, vocês que se acham fortes, aprendam com o meu exemplo, que embora tenha o direito de apostolado e todos os benefícios de um apóstolo, eu preferi abrir mão por conta do evangelho. É como se Paulo meio que colocasse o exemplo dele na cara, assim, né, daqueles que se achavam fortes na fé, né, e aprendam comigo, né, olha o que eu fiz por conta do evangelho. Então Paulo começa argumentando, somos livres dentro do direito que a gente tem. A gente é livre, né, para fazer ou para não fazer.
né? Mas será que o fato de sermos livres nos dá o direito de fazer? Né? E aí Paulo fala que depende, né? Se a nossa liberdade ela não está baseada no amor e não promove o evangelho, então a gente não precisa usar da nossa liberdade para aquilo, né? E ele fala, de fato, né? Eu sou livre, eu sou apóstolo de vocês, e como apóstolo, eu tenho os direitos tanto de sustento pessoal quanto de sustento familiar. E, de fato, vários outros apóstolos têm o direito e são sustentados por vocês. Né? Eu tenho direito e vários outros apóstolos já são sustentados por vocês. E não só outros apóstolos, outros trabalhadores são sustentados por aquilo que faz. Soldado é sustentado, na agricultura a pessoa é sustentada, o pastor de rebanho é sustentado. A lei de Moisés diz que o próprio boi é sustentado quando trabalha e que o sacerdote e o levita é sustentado. E Jesus disse que o apóstolo, aquele que é enviado, ele deve ser sustentado. Então Paulo ele constrói aqui um edifício muito belo de argumento, né, sobre o seu direito de apóstolo. E ele chega no final e diz o seguinte: no entanto, sabe o que eu faço? Eu uso da minha liberdade para não ter esse direito. Eu uso da minha liberdade para que a minha liberdade não seja um obstáculo para o outro. Né? Então, eu espero que essa palavra tenha nos ensinado, né? Instruído, né? Um pouco sobre a questão do ministério, da integralidade do ministério, né? A questão até a questão pastoral mesmo, né? Eu acho que isso é um ensinamento propício, né, para essa passagem. Paulo evoca essa linguagem, mas principalmente, né, a ideia principal de Paulo aqui, que é trabalhar a ideia do não uso da liberdade, mesmo tendo a liberdade, a fim de que o evangelho progrida, né? E aí, de fato, há muitas coisas na nossa vida, a gente vai chegar à conclusão de que a gente pode fazer. Lembra aquela passagem que diz que tudo me é lícito, né, mas nem tudo me convém? A gente já estudou essa passagem, né? E Paulo, de novo, no capítulo 10 ou 11, ele vai citar isso novamente, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Porque, embora a gente tenha o direito, embora a gente tenha autoridade, embora a gente tenha consciência, embora a gente tenha liberdade, né, as nossas decisões não são pautadas nesses critérios. São pautadas primeiro no amor, no primeiro amor ao próximo e no evangelho, né? Acima de tudo, né, a gente subjuga e coloca essas coisas assim a serviço do evangelho, a serviço do evangelho, né? Que Deus nos ensine essa verdade profundamente, diariamente, né? Quando a gente se achar dignos, né, de fazer uso de tal prerrogativa que nós temos, né? Mas que antes disso a gente possa compreender como a minha ação. E acho que se a gente sair com essas duas perguntas nas nossas ações, a gente pode julgar o nosso direito, a nossa autoridade, a nossa liberdade. Como a minha ação progride o evangelho e como a minha ação demonstra o amor de Deus ao próximo. É isso, né? Como a minha ação progride o evangelho e como a minha ação demonstra o amor de Deus ao próximo. Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem, queremos te agradecer pela tua palavra tão viva, tão eficaz, palavra que fala aos nossos corações. Obrigado pelo ensino, pelo ensinamento dessa noite. Obrigado porque eu creio que teu Espírito, Pai, nos trouxe vida, nos trouxe esperança, nos trouxe crescimento nessa noite, Pai. Que a gente utilize esses critérios na nossa semana, Pai, nas nossas ações, sempre, a Deus, compreendendo, Jesus, que o que rege as nossas ações é o amor ao próximo e a progressão do Evangelho, Pai. Essa a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a semana de todos. Que a graça, que o amor de Deus...